Abra a tua Bíblia comigo em Lucas capítulo 7, versículo 11. O tema de hoje, rota de colisão. Fala comigo. Rota de colisão. Você vê que nessa arte tem duas multidões que estão se encontrando, não é? E a intenção é essa, você vai perceber que nós sempre estamos em uma rota de colisão. Você sempre vai estar num ambiente onde você precisa perceber que algo vai mudar, alguma nuance vai acontecer, mas o que importa é a presença dele, Jesus. Lucas 7,11 diz assim: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada, qual o nome? Naim. E iam com ele os seus discípulos, presta atenção nesse detalhe, e numerosa multidão. Então Jesus está vindo, eu vou te dar uma dica, de Cafarnaum para Naim. E junto com ele tem uma numerosa, então você sabe que então é muita gente. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía, quer dizer, Jesus está entrando e saindo o enterro do filho único de uma viúva. Junto com ela, o que tinha? Grande multidão. Então com Jesus tinha um enorme e com a mulher tinha uma grande. Eu acho que é só uma questão de ótica, né? Os dois tinha muita gente. Enorme ou grande, muito numerosa ou grande, muita gente. Então logo continua o texto: o filho único de uma viúva e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. O que Jesus falou? Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu a quem? A sua mãe. Diante da porta da cidade de Naim, duas caravanas completamente diferentes se encontram. Uma era movida pela morte. Segundo o livro de Jó, Jó chamava a morte de rei dos terrores. Jó 18,14 diz: o perverso será arrancado da sua tenda, onde está confiado, e será levado ao rei dos terrores. Ele está se referindo aqui à morte. Voltando então à nossa narrativa, havia uma multidão vindo com aquela mulher, e onde diz que estava ali chorando pelo luto de um menino, filho de uma viúva que havia morrido. A outra caravana está vindo lá de Cafarnaum e está entrando na cidade, conduzida pelo príncipe da vida, que é Jesus Cristo. Uma é a caravana da morte, outra é a caravana da vida. Está muito claro para nós que tem uma rota de colisão aqui acontecendo. Cada uma vem de um lado, cada um com uma perspectiva, cada um com uma atmosfera sobre eles. Tocadores de flauta, mulheres carpideiras, são pessoas pagas para chorar. Cultura oriental, tá, gente? A pessoa pode ser pobre, mas tem pelo menos duas carpideiras pagas para chorar. Muito rica, muita gente. No seu vai ter muita gente ou pouca gente? Não sei, vamos lá. Flauta tocando, aquele ambiente, as carpideiras chorando. Era a caravana da viúva que perdeu o filho. A viúva enlutada, com sua veste rasgada do lado esquerdo do peito. Por que do lado esquerdo? Os judeus, quando alguém morre muito próximo, ele rasga suas vestes. Hoje, nos dias de hoje, eles só amarram uma fitinha na roupa. Acho que eles ficaram sem querer rasgar as vestes. Mas não tinha conversa. No Antigo Testamento rasgava. A mãe com a veste rasgada do lado do coração. Os outros do outro lado do peito. Porque ficava claro quem de fato estava sofrendo aquele momento de luto. Ela vinha na frente daquele andor, né, que na verdade, carregando nos ombros por 4 homens. Na frente porque, não como comum a gente vai, atrás do caixão, a mãe estava na frente, como é comum naquela época. Então, aqui atrás está aquele andor mortuário, que na verdade, carregada por 4 homens, era uma tábua, tá, gente? Uma espécie de uma tampa sobre a qual jazia o morto, enrolado em um pano de linho. Na verdade, 7 panos. 7 panos que cuidadosamente utilizados para embalar o morto em várias partes do corpo, sendo que o rosto dele ficava descoberto. Os pés amarrados naquela tábua, que é um andor, 4 homens carregando.
aquele momento, a mãe na frente chorando, a caravana atrás enorme, por último do andor, os 4 homens, amigos, pessoas seguindo aquele momento de luto. Quando o Senhor Jesus, vindo com a sua caravana, já andando 2 dias pelo menos, entrando na cidade de Naim, ele vendo aquela mãe enlutada, ele teve compaixão dela. Jesus proferiu uma palavra que ecoou: não chores. O que ele falou? Ele se inclina para consolar aquela mulher profundamente abatida. Uma palavra suave de consolo, mas também de confronto. Porque por mais que Jesus estava consolando, ele estava também dando uma palavra firme. Porque ele não estava falando apenas para aquela mulher, mas para todos à volta que ouvisse: pare de chorar. Mas eu entendo, irmãos, que não faz sentido eu parar de chorar se a minha realidade não mudou. Como que eu vou parar de chorar se meu filho atrás de mim está morto? Mas Jesus, ele diz: pare de chorar, como uma ordem, que imediatamente ela para. As pessoas estão olhando e vendo a autoridade de Jesus falando: pare de chorar, e também para. Mas como posso mudar meu estado emocional se nada mudou na minha condição atual? Aí entra, querido, o campo da fé, onde a ordem não era dada só para a mãe, mas era dada para aquele ambiente. A caravana de Jesus vem celebrando, a caravana do luto vem chorando. Mas quando as duas se encontram, Jesus manda essa caravana parar de chorar. Até então nada havia acontecido a não ser uma ordem: pare de chorar. Mas Jesus não ficou nas palavras dele. Ele aproximou-se calado, calmamente tocou o andor mortuário, que eu descrevi para você como era. Quando ele toca, os carregadores, eram 4, eles param imediatamente. E de repente, naquele momento que eles param, Jesus dá uma palavra. Imagine as 2 multidões. Eu não estou falando de 10, 30, 100 pessoas, estou falando de 2 multidões que estão vindo de lugares diferentes, se encontrando numa rota de colisão. Naquele momento, silêncio, porque Jesus tocou na madeira daquele andor. Um judeu tocar naquela madeira, um dia de purificação. Tocar no corpo 7 dias, porque ele não podia interromper um funeral, e muito menos tocar no morto. Ali então, quando ele toca, é uma mistura de sentimentos. Alguns dizendo: olha o que ele está fazendo, que segundo a lei não pode interromper um funeral. Mas ele interrompe. Mas quem vai provar que era um funeral depois que o funeral marcado não vai mais acontecer? A grande questão é que multidão é essa? Multidão, no momento, não eram mais 2, eram só uma, porque as 2 se juntaram. Já não sabia quem estava chorando e quem estava rindo, já não sabia quem estava no luto, quem estava na alegria. Elas se misturam, e naquele instante, quando multidões juntam ao redor de Jesus, uma nova atmosfera invade o ambiente. A maneira que você chegou aqui, ou que você conduz, que você está vivendo a tua vida nesses últimos dias, pode ser que você faça parte de uma dessas caravanas. Uma caravana do choro, talvez de tristezas, de muitas coisas que têm lhe acontecido. Mas perceba uma coisa: num ambiente como esse aqui, nem precisa ser profeta para dizer o que eu vou dizer, apesar que eu sou profeta. Mas para dizer para você que a gente tem pessoas com realidades completamente diferentes aqui. Aqueles que estão uma semana celebrando por algo, aqueles que estão uma semana chorando por algo. A grande questão é que a gente está aqui. E quando nos juntamos nessa grande colisão, é a hora que Jesus ele entra. E você vai perceber que a felicidade sem ele não tem graça, e a tristeza também sem ele continua triste. Mas se ele chegar, tudo começa a se mover e tudo começa a fazer sentido, porque ele interrompe o teu luto, ele move todos a viver a mesma atmosfera. 2 multidões se tornam uma multidão. Ali você sabe que Jesus simplesmente diz uma palavra. Ele tocou e disse assim: jovem, eu te digo, levanta-te. Juntos comigo? Jovem, eu te digo, levanta-te. Tem que ser mais alto, vamos lá? Jovem, eu te digo, levanta-te. Gente, quando ele diz isso, a multidão que estava com ele, a multidão que está chorando aqui, aquele silêncio, parou aquele momento que eles estavam levando o corpo para ser enterrado. Aquele ali, pelo menos o que Lucas registrou para nós, foi o que Jesus começa a falar. Essa declaração entrou no mundo dos mortos. Primeiro, por quê?
Eu não vou aprofundar nisso, mas você deve já ter me ouvido ensinar que antes de Jesus morrer, todas as pessoas que morreram iam para o mesmo lugar. Há de convir que, se você lembrar daquela parábola que o próprio Cristo contou, do rico e do Lázaro, que estava no mesmo lugar, sendo que um de sofrimento e um lugar de alegria, mas os lugares as pessoas se viam, a ponto do que estava sofrendo, ele pedia para poder o anjo, alguém vir colocar o Lázaro, colocar um pouco de água na boca dele, porque aquele lugar era o Hades. Quando Jesus morreu, ressuscitou, querido, ele desceu ao inferno, porque até então a chave estava na mão do diabo. E Jesus tomou a chave da mão do diabo. E aqueles que estavam mortos, justificados ali na lei, eles foram levados à presença do Pai. Quando alguém morre em Cristo hoje, ele já está na presença de Deus. Mas antes da morte, quem está entendendo, diga amém. Antes de Jesus morrer na cruz do Calvário, todos iam para o mesmo ambiente de espera, que ali não é purgatório, tá, gente? Mas era o ambiente onde Satanás tinha a chave. Apesar de que as pessoas estavam num ambiente bom, mas não era o céu ainda. Então aquele morto, antes desse momento, ele estava nesse ambiente dos mortos, onde os demônios pensando o que vamos fazer, mas aquela notícia chegou lá no inferno, que aquele que estava morto foi ressuscitado, porque Jesus mandou: jovem, levanta. Ele chama a existência. A declaração, a palavra que saiu daqui dos lábios, foi do príncipe da vida. Na hora o morto aprumou, pés amarrados em cima daquela tábua, ele ressuscita, se levanta, né? Estava quase na academia, né? E fica sentado e começa a falar. Ele fica sentado e começa. A Bíblia podia só falar que ele ressuscitou e está bom, não está não? Mas a Bíblia fala que ele senta e fala. Poxa, mas por que Lucas não disse o que ele estava falando rapidinho? Apesar de Lucas escrever o livro dele, gente, baseado em relatórios, tá? Mas mesmo alguém podia ter dado relatórios para ele e dizer o que ele falou. A grande verdade é que ele começa a falar. Ele vivia novamente como se jamais tivesse morrido. Fala comigo. Vivia novamente como se jamais tivesse morrido. Alguma coisa aconteceu, ele volta à vida e fala. O que ele está falando? O que o morto fala? Apóstolo, deve ter falado que ele viu lá demônio, anjo. Ele tinha falado alguma coisa está acontecendo. O que ele falou? Pergunta para mim, o que ele falou? Eu não sei. A Bíblia não fala o que ele falou, mas eu posso iluminar uma coisa para você. Eu posso te dar uma dica do que eu entendo desse momento. Eu posso afirmar, porque a Bíblia não traz um registro claro. Eu posso mostrar para você que ele voltou como se não tivesse morrido. Isso está claro. Quando ele volta nessa condição, por isso ele começa a falar como se fosse uma continuação do que ele estava falando antes de morrer. Ele estava falando algo antes de morrer. Ele foi interrompido, porque a morte interrompe sonhos, interrompe projetos, interrompe falas, interrompe futuro, interrompe tudo, parou, acabou. Isso mostra para mim que a morte aqui é física, mas a Bíblia, quando fala de morte, ela não está falando só que o dia que você vai ser enterrado, mas eu digo que você desistiu do seu casamento, eu digo que você desistiu de ser feliz, eu digo que você desistiu do teu futuro, o dia que você parou de sonhar, você já morreu, o dia que você olhou e disse, acabou para mim, aquele dia tu morreu, houve um gap, parou tudo na tua vida, mas quando a ordem de Deus vem, jovem, levanta, quando Deus te dá uma palavra, você vai voltar a falar o que você falava antes, você vai voltar a sonhar o que você sonhava antes, você vai voltar a acreditar no que você acreditava antes, aquele projeto que você interrompeu lá atrás por algum motivo, sabe aquele motivo que você chega a dizer assim, apóstolo, só de eu sobreviver e pagar minhas contas já sou um milagre, isso é para você, Deus tem mais para você, Deus não quer só que você sobreviva, Deus quer que você sonha, Deus quer que você conquiste, meia dúzia recebeu, tá bom já para mim, Deus quer que você interrompa esses momentos de angústia da tua vida, que você já está conformado com eles, Deus está dizendo, eu vou te dar uma fala como antes, hoje Ele está ressuscitando quem já morreu, quem já desistiu, dá uma salva de palmas ao Senhor, dá um glória a Deus em nome de Jesus. Se ele agiu como se nunca tivesse morrido, é porque é como se ele estivesse conversando algo e de repente ele continuasse conversando. Eu não sei se você conhece alguém assim, eu conheço. Sabe aquela pessoa que de repente dá uma soneca, dá aquela dormida? Você está aqui sentado no sofá, a pessoa do lado começa a dormir, você está batendo papo com alguém,
Essa pessoa está em outro mundo, porque ela está dormindo. De repente ela acorda, eu acho que você devia fazer assim, assim, assado. Gente, dá até um susto na hora. Você fala, o que aconteceu? Porque a pessoa estava dormindo, ela estava ali em outro nível, sono REM, né? Estava lá. Eu não sei se você conhece alguém assim, eu conheço. Está aqui à minha frente. Às vezes eu estou indo para São Paulo, dirigindo, indo para o aeroporto, ela dorme. Eu estou conversando com alguém, ou no telefone, alguém está no carro, ela de repente, mas você devia fazer desse jeito. Eu falo, está amarrado? O que é isso? Como é que ela está sabendo o assunto se ela estava dormindo? Ela falou que tem uma mente que vai estar ligada. Se falar o nome dela, então, na hora, não pode falar mal dela. A sensação que eu tenho é essa, claro que o nível muito maior, é que aquele morto está lá, já está definido, a viúva. A Bíblia é muito clara sobre dizer viúva, porque a cultura, você sabe, uma mãe que está perdendo um único filho, que ainda dava a condição de sustentar a casa, que já era viúva, que por sua vez, naquela sociedade em Israel, era uma situação muito, muito de miséria, pobreza e ruína. Essa mulher estava entregue a um futuro perdido. De repente Jesus toca, esse moço levanta sem ninguém ajudar ele. Ele não levantou mais ou menos, sabe aquela pessoa que foi curada, mas está assim. Ele levantou como se tivesse nem morrido. Ele levantou pronto, com saúde. E ele começa a falar. Para mim, ele está falando o último assunto que ele falou antes dele morrer. É o que Deus está dizendo para mim e para você aqui. Eu li esse texto e eu percebi que eu já morri algumas vezes na minha vida em alguns sonhos que Deus me deu. Eu já desisti de alguns processos por conta do cansaço, decepção e algumas coisas que eu disse, acabou. Sabe aquela situação que a pessoa chega para você e fala assim, para mim morreu, para mim acabou, para mim, essa pessoa para mim acabou, desisto. Mas de repente, aquela fala antiga que você sonhava, aquele projeto da casa que você interrompeu e disse esquece, aquele sonho que você tinha de uma formação em alguma área da tua vida que você disse, para mim não é. Deus está dizendo, eu quero você falando a mesma coisa que você falava antes da morte. Antes da morte dessa semente, antes da morte desse sonho. Faz sentido para alguém essa palavra hoje aqui, gente? Faz sentido? Ele se sentou, começa a falar. A morte é uma interrupção que paralisa tudo que você está realizando. Então acredite, essa palavra vai te levar a um momento onde você foi paralisado de um sonho, paralisado de uma realização, e vai continuar a partir dali. Porque na verdade, a força será até maior. Porque aquele moço, se ele tinha algum nível de realização, agora depois de uma palavra de Jesus, o Espírito que está em Jesus agora está nele, acredite, o que você realiza depois de uma experiência com Jesus é muito maior do que você ousou sonhar em algum instante da tua vida. Uma manchete começa a ecoar no céu, gente. Que manchete, apóstolo? Meu irmão, vamos lá na cena. A caravana que está vindo aqui, entrando na cidade de Naim, a caravana que está saindo da cidade de Naim, uma com Jesus celebrando a presença dele, outra com a mulher viúva celebrando um luto. Mas de repente Jesus interrompeu, e aquele homem, aquele menino se levanta, senta e começa a falar. A manchete ecoa no céu, os anjos já estão sabendo de tudo. Tem um rapaz lá na entrada da cidade de Naim que foi ressuscitado por Jesus. Ali ganhou força na terra, gente. Sabe o que aconteceu? Notícia, enterro cancelado. Enterro cancelado. A notícia começou, celebra, irmão. A notícia começou. Cancela, meu irmão. Cancela o enterro. Irmão, eu já vi cancelar batismo. Até nascimento eu já vi o médico cancelar para outro dia. Eu já vi cancelar casamento, sim ou não? Eu já vi. Você não viu não? Eu já, nem te conto. Eu já vi cancelar festa. Eu já vi cancelar aniversário. Mas eu nunca na minha vida vi cancelar enterro. Porque o cliente não tem como mudar. Está certo, vai dar tudo certinho, a hora marcada, está tudo certo. Mas Jesus cancela até o que não tem como cancelar. Ele interfere até naquilo que é improvável. Você está entendendo? Como a gente vive limitado dentro da nossa mente, dizendo, não, até aqui dá, mas aqui não dá. Não, nessa empresa isso nunca aconteceu, até você chegar. Essa doença eu não vi ninguém ser curado, até você chegar. Essa situação aqui eu nunca vi alguém passar para ela, até você chegar.
Porque a grande verdade que essa história está dizendo para nós é que cancelaram o enterro. Essa notícia começa a ser qual? Eu fico imaginando o Instagram, se fosse hoje. Faz uma arte correndo aí, põe aí, enterro cancelado. Tem gente subindo a serra para vir para o enterro, tem que ver. Aí alguém olha assim e fala, será que está certa essa notícia? Será que mudaram? O que foi? Mas cancelou para outro dia? Não, cancelou. O cliente não está mais disponível. Não tem, mas como é que vai fazer? Não, cancelou. Aí começa a avisar. Eu fico imaginando, bombando, WhatsApp, né? Telegram. E os fofoqueiros de plantão? Tá sabendo o que aconteceu na entrada de Naim? Tinha um enterro acontecendo, estava tudo resolvido, cancelaram. Meu Deus, mentira. Não é verdade? Você percebe, querido, que eu não estou exagerando. Era uma multidão que estava com Jesus, uma multidão que estava com aquela mulher. E eu vou lhe dizer que tinha outro grupo ali ainda que estava agora reverberando aquela notícia que vai sendo replicada. O enterro foi cancelado, não tem mais enterro. O programa da morte, chamado Rei dos Terrores, por uma passagem, por um toque de Jesus, simplesmente foi frustrado. Nós vamos voltar à rotina. O moço vai trabalhar, a viúva pode voltar a se alegrar. Eu já te disse, eu já vi cancelar tanta coisa, mas a programação aqui mudou. Talvez tem coisas que você diz, não tem como cancelar, tem que ser feito. Situações como essa aqui não tem jeito, porque até a pessoa mais ocupada da vida, pode ser o primeiro-ministro de um país, ele tem que parar tudo para ir no enterro se for do filho dele. Ele vai viajar para chegar lá. Por quê? Porque não tem como cancelar. Então, para mim, eu estou no ápice de algo que Jesus está me mostrando, que não tem uma história que você me conte que Jesus não possa interferir. Que não tem uma narrativa que você chegue para mim e fale, apóstolo, o senhor não entende de economia, o senhor não tem empresa, o senhor não sabe o que é ter lá 300 funcionários. Pode ser que eu não sei, mas eu quero dizer para você, irmão, nada é mais poderoso do que eu estou dizendo aqui. Jesus tocou e disse, acabou, está cancelada, a morte está cancelada. Se Ele é capaz de interromper a morte, Ele é capaz de interromper qualquer situação na tua vida. Eu vou dizer, se Ele é capaz de interromper a morte, Ele é capaz de interromper, se você crê, meu irmão, qualquer situação na tua vida. Ei, dá glória a Deus, meu irmão. Ei, Jesus interrompe até o que não tem jeito. A história é essa, cancelado, enterro cancelado. Pode publicar. Eu espero que tenha mandado avisar o coveiro. Eu fico imaginando o coveiro dizendo, está atrasando. Ué, porque segundo a lei judaica, gente, morreu hoje, tem que enterrar hoje. Então está ficando tarde. Aí chega lá um aviso lá para ele, um mensageiro, o coveiro, você não está sabendo, né, que você está longe. Porque os cemitérios eram longe na cidade, fora da cidade. Tinha que ser longe da sinagoga alguns metros e longe da cidade alguns metros. Então, quando chega a notícia, o coveiro está lá com o buraco aberto, está esperando. Alguém fala, vai ter que entulhar aí. Mas como? É porque o cliente faltou, não vai ter enterro mais. Você sabe a frustração que é total? Porque até a morte, querido, de alguma maneira, depois de acontecer, ela já criou uma expectativa do outro lado. Só que de repente, Jesus interrompe, como eu já lhe disse, a manchete também chegou no inferno. Que a notícia era essa, avisa lá o anjo da morte, foi dado um comando, solta essa vida. A manchete chegou, sabe aonde? Na prisão da Galileia. Apóstolo, mas por que está tão importante essa informação? É porque quem estava preso lá era João Batista, e que soube do acontecimento, que soube do fato. Aquele acontecimento abalou as estruturas religiosas, teológicas, políticas. A interrupção do funeral, querido, eu já te disse, segundo a lei não pode. Mas quando alguém dissesse assim, Jesus errou na lei, porque ele interrompeu o funeral, aí ele vai dizer, de quem? Ué, do filho da viúva. Mas ele está enterrado aonde? Não, ele está vivo, então eu não interrompi nada. Ele teria interrompido se ele tocasse e o homem continuasse morto, mas ele sabia que onde ele toca tem vida, não tem jeito. Ele teria que ficar se purificando de um dia se ele tocou só no caixão, se por um acaso relou no defunto, 7 dias. Jesus nos purificou nem 10 segundos, porque se
o morto continuasse morto, Jesus tinha que ir lá para a purificação, se lavar, fazer o ritual, teria, mas ele não precisou, porque ao contrário da morte ter sujado ele é que interrompeu a morte. Porque a presença na tua vida daquele que viveu, daquele que é vivo, ressuscitou. Quando você está exposto ao ambiente de morte, querido, não é o ambiente que vem para você, é você que muda o ambiente. Quando você chega num lugar que você diz literalmente: meu Deus, essa empresa está um luto, estava até você chegar. Essa cidade, meu Deus, está parecendo um cemitério até você chegar. Teve gente que já falou assim para você, falou: gente, parece que está todo morto aqui. É, porque eu não cheguei ainda, porque a vida de Deus que está dentro de mim não tem nada a ver com o teu temperamento explosivo, tem a ver com a vida de Deus que você carrega dentro de você. Eu quero que você tome posse e diga assim: amém. Agora, a interrupção aqui, ela acontece abalando as estruturas até do inferno. O silêncio da cidade de Naim acabou. Cidadezinha, hein? Entrou na manchete geral. O que deve ter tido de gente falar: eu quero passar naquele portal lá, que lá ressuscita. O povo é místico, né? Onde aconteceu? Onde aconteceu? Apóstolo, até pensando em Jerusalém, tu me leva lá. Porque a gente tem essa coisa, né, irmão? O lugar não muda nada, o que muda é a presença do lugar. É aquele que estava ali naquele momento. A notícia chega lá para João Batista. Lucas capítulo 7, versículo 17. Lá na Galileia, nós estamos falando pelo menos de 60, 70 quilômetros. A notícia rápido começou a correr. Aí diz assim, Lucas 7, 17. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia, por toda a circunvizinhança. João Batista então enviou mensageiros para Jesus, tá? E falou assim: todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, ele ficou sabendo, né? Chamou 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou haveremos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Por que João manda alguém perguntar? Porque ele está preso na Galileia. Herodes havia prendido ele, tem toda uma história, a cabeça dele foi cortada. Antes disso ele estava ali esperando uma profecia se cumprir. Ele precisava saber se a missão dele ia se cumprir. E ele manda, alguém abre aí para mim, Lucas 7, 21, crente aí que vai ficar de pé. Eu vou levar o microfone e você vai ler em voz alta. Lucas 7, 21 até 23. Aqui ó, lê aqui para a gente, presta atenção, hein? Olha o que Jesus faz quando os 2 discípulos de João Batista perguntam se o que aconteceu é de verdade. E na mesma hora curou muitos de enfermidades, de males, de espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Ei! Meu Deus! Irmão, não sei se você prestou atenção no texto. Quando os 2 fizeram a pergunta para Jesus, Jesus começou a curar um monte de gente na frente deles. Ele começou a dar vista cego, começou a mandar paralítico ver. Ele deu um show. É isso mesmo que ele fez, ele deu um show. Depois que ele deu aquele show, ele falou: o que vocês acham? Tem que esperar mais alguém? Ou será que eu sou a mesma pessoa? Naquela hora, os discípulos de João Batista correm, porque a manchete correu, gente. Quando aquele menino ressuscita, isso despertou os tradicionais, os religiosos, os profetas. Todo mundo se alvoroçou, o céu, o inferno. Após você estar valorizando muito esse acontecimento de Naim. É você que está fingindo costume, irmão. Um menino ressuscitado na frente de uma multidão, sendo levado para o enterro, e de repente no caixão levanta. É ruim de você ficar normal nessa hora. Na hora começou todo mundo a falar, a publicar, os crédulos, incrédulos. Por quê? Enterro cancelado. Só que lá na frente o apóstolo Paulo faz um TBT. É TBT mesmo, né? Ele faz um hashtag TBT. Ele coloca lá no capítulo 2 de Colossenses, versículo 12. Ele não está falando do morto na porta de Naim, mas ele está falando sobre o efeito que causou essa autoridade de Jesus.
tendo sido sepultados juntamente com ele, no batismo no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus. Está falando agora da gente, que ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo o quê? Olha aí, cancelou o que não tem como cancelar, porque o salário do pecado é a morte, querido, até Jesus vencê-la. E ele cancela o escrito de dívida que era contra a gente, contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era o quê? Prejudicial. Não tinha saída, tá, gente? Religião não salva ninguém, é só Jesus que nos salva, porque ele cancelou na cruz do Calvário. Aí ele diz, removeu inteiramente, não é por partes, inteiro, encravando aonde? Na cruz, despojando os principados, as potestades em público, os expôs ao desprezo, triunfou deles lá na cruz. Dá uma salva de palmas. Ei! Glória a Deus! Glória a Deus! Essa narrativa, essa história, ela me movimenta por dentro, porque eu percebo que todos nós passamos por essa rota de colisão. Fala para o teu irmão assim, o teu caminho será interrompido. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não estou te desejando isso, mas eu quero te ensinar um princípio da vida. Sempre você vai caminhar na sua rota, seja de luto ou de celebração, mas você vai cruzar e vai ter colisão com aqueles que estão ou de luto ou estão celebrando. Você pode até fingir que não viu, mas você está na rota de colisão. Você pode estar vivendo um tempo tão lindo de celebração, não um dia não, uma semana. Falar, posso, meu mês está demais, Deus está me abençoando tanto. Eu nem gosto de falar muito, mas irmão, do lado de você, na vizinhança, do lado aqui mesmo, tem alguém que está passando um tempo de luto. Tem alguém, apóstolo, de qual caravana eu faço parte? Tem resposta certa? Não, tem a sua resposta, a sua realidade. Porque um dia você pode estar de luto, outro dia você pode estar celebrando. Aqui tem gente celebrando pelo nascimento de um bebê. Aqui tem gente que está chorando pelo luto da morte de alguém. Está aqui, ó, tudo aqui dentro. Só que junto com esses dois níveis, nós temos aquele que está celebrando uma boa compra, é aquele que faliu. Nós temos uma pessoa que arrumou emprego agora, está celebrando, é aquele que perdeu o emprego ontem. O que eu quero que você entenda uma coisa, que essa situação não muda a gente, porque nós estamos na caravana de Jesus, nós estamos com Ele. Se você está no luto, Ele vai interferir. Se você está celebrando, Ele vai estar presente, porque até a celebração sem Jesus não tem sentido, mas o luto com Ele, querido, Deus pode mudar realidades. Essa história, a rota de colisão, ela mostra para mim, me faz respeitar a vida, de que se eu estou lá no alto, eu vou celebrar, mas com muito temor, porque não julgue nenhuma das duas caravanas, porque você pode estar sofrendo tanto, julgando aqueles que estão fazendo festa, e você pode estar fazendo festa, julgando aqueles que não conseguiram ter sucesso. Não julgue nenhuma delas, porque não tem resposta certa, tem o seu momento. Mas seja qual for o teu momento, você vai estar na rota de colisão sempre. E o dia que você aprender a conviver nessa e nessa, tranquilamente, sabendo que Ele está com você, você vai passar por essa vida vencedor. Porque não serão as circunstâncias do teu momento que vai roubar de você a tua fé. A crise não vai vir em você porque você está bem ou está mal. Você vai estar com Ele, porque você tem a presença dEle na tua vida. Celebre por isso em nome de Jesus. É o que me importa nesse momento. A sensação que eu tenho ao ler esse texto é que é uma palavra de decisão, que seremos levados ao ambiente da decisão. Isso será fruto de uma colisão de realidades. Até você pode participar de uma festa de manhã e participar de um luto à noite. Isso pode fazer parte do teu dia, inclusive. O texto se refere a duas multidões. Quantas multidões? Diretamente a duas multidões. Fica claro que na entrada da cidade, dois grupos se chocariam. Agora, quanto ao sincronismo desse encontro, eu deixo na sua imaginação. Apóstolo, me ajuda aí. Então vou te ajudar.
Pensa comigo, gente. Jesus havia, em dia anterior, curado o servo de um centurião lá em Cafarnaum, 50 quilômetros de Naim. Lembre-se que não tinha carro e a maioria das viagens era a pé, parando para dormir no caminho. O que diz é que essa viagem dura 2 dias. Então Jesus havia curado, dormiu, e o texto fala em dia subsequente. O que quer dizer em dia subsequente? No dia anterior, ontem de manhã, Jesus saiu de Cafarnaum e começou a andar em direção a Naim. O menino já tinha morrido? Porque o judeu, quando morre, enterra no mesmo dia. Ele tinha saído para Naim sem o rapaz ter morrido ainda, mas Deus já estava preparando o sincronismo do encontro. Você acha que quando você está entrando na tribulação, Deus vai vir? Ele já veio. Você acha que quando você entra em um dia mau, Deus vai ouvir você e fazer? Ele já mandou o anjo, ele já mandou o livramento, porque o livramento vem antes do acontecimento. Talvez você ache. Eu te dou muitas bases bíblicas, mas hoje eu vou pegar essa história. Porque pode parecer comum para você, irmão, só que Jesus está andando no primeiro dia, parou à noite, algum lugar, final da tarde, a multidão está acompanhando ele, porque está vendo milagres acontecendo. Quando chega nesse outro dia, o menino morre, que em dia subsequente ontem, ele começou a andar. Só que hoje, o menino morre lá na cidade de Naim, e Jesus está indo, que a agenda dele é fantástica. Só que, irmão, peraí, isso é coincidência, os 2 grupos se encontraram na porta da cidade, irmão. Tem que ter uma engenharia aí, porque aqui esse grupo andou 2 quilômetros, esse aqui andou 50. Como que pode eles se encontrar exatamente na porta da cidade de Naim? Porque Jesus atrasasse, ia enterrar. Se Jesus adiantasse, não ia ter talvez o sincronismo. Deus tem um sincronismo, querido, tem uma conspiração a teu favor lá no céu. Tem uma conspiração a teu favor lá no céu. Você não está sozinho aí não, meu irmão. A vida está toda nas mãos do Senhor. Você pode estar até chorando luto, com o teu bolso rasgado, como aquela pessoa sofrida, mas acredite, por mais difícil que seja, a caravana de Jesus está chegando, e ela não se atrasa, ela vai chegar sincronizado. É o tempo de Deus que um portal se abre no céu, e a manchete vai ser: enterro cancelado, tragédia cancelada, o que estava escrito contra você foi cancelado na cruz do Calvário. Não economiza não, eu estou animado hoje, dá glória a Deus aí em nome de Jesus. Que tremendo isso aqui, irmão. Apóstolo, como é que é esse sincronismo? É Deus. Ele já aconteceu comigo muitas vezes, com você também. Talvez na hora você não percebeu, mas quando você olha para trás, você fala: gente, como que pode? Fora os livramentos que Deus já lhe deu que você não viu. Do momento que você saiu de carro, 2 minutos antes, 2 minutos depois, e você não viu. Eu não quero aqui sensibilizar você, mas acredite, o mundo espiritual se movimenta, lhe protegendo o tempo inteiro, lhe guardando em momentos. Por isso nunca duvide, quando alguma coisa pode parecer descontrolada, pode ser Deus que está interferindo. Aqui, Naim, o nome, encantadora, uma cidade bonita. Ali é interessante porque ela vive um milagre que muda a história deles. Um lugarejo na sua ribanceira, diante do portão oriental, tinha penhascos bonitos. Só que Jesus chega no momento. É o momento que ele entra na história daquela mulher. Eu te perguntei de qual caravana você faz parte? Não existe uma resposta certa, mas sim uma realidade. Se você entender isso, você vai entender a sua vida. Que você não precisa esconder o seu luto. E você não precisa esconder o teu sucesso, porque tanto de um quanto o outro, muitas pessoas não querem falar. Então a resposta certa é a que você está vivendo hoje. A chegada de Jesus muda o sentido de tudo. Fala comigo. A chegada de Jesus muda o sentido de tudo. Seja da festa, seja do luto, a chegada dele é diferente. Eu vou te perguntar uma coisa, de verdade. Jesus mudou de lado? Espera aí, ele está vindo aqui, e ele está vindo com a caravana da felicidade. Ele encontra a viúva vindo na frente daquele andor mortuário. Quando ele encontra ela e diz: não chores, ele não parou ali, está vendo? Ele continua andando, porque o morto está atrás. Ele entra, ele se envolve, ele mescla as duas caravanas, as 2 multidões, e ele está ali agora. Jesus mudou de lado? Não, ele está no mesmo lado que sempre teve, Senhor. Ele não estava nem aqui nem aqui, ele é Senhor sobre todas as coisas.
A gente começa a achar que Jesus está comigo só quando tudo vai bem. Não, Ele está bem com você em todo momento. Ele é Senhor, Ele não tem lado para ficar. Mas a presença dEle muda os ambientes. Pensa comigo, na reta dessa mesa aqui, certinho, o lado de cá fica de pé. Por favor, vamos lá aqui, ó, na minha frente aqui, ó. Me ajuda, gente, vamos lá aqui, ó. Fica de pé vocês. Fica, moça, você também. Ah, não pode? Ah, pode. Então ficou. Você percebe que tem casal que tem um de pé e outro está sentado? Porque numa mesma casa você pode ter uma pessoa celebrando, outra pessoa chorando. O fato de você não perceber, já te ensinei isso, não significa que não está acontecendo. Existem coisas que a gente não tem a dimensão do que pode estar acontecendo. Só que vamos dizer, é só uma metáfora, tá, gente? Essa aqui é a caravana de Jesus. Eu não sei o que vocês vão fazer, porque vocês vão chorar. Essa aqui é a caravana da viúva. Ué, mudou de lado? Aí, fica aí. Fica aí, tá. Jesus, que livramento que eu tive agora. Agora perceba bem. Se Jesus está vindo nessa caravana, viu aquela imagem ali? É uma caravana, está vindo com Jesus. Eu não estou inventando, está vindo com Jesus, tem felicidade. É muito milagre, muita coisa. Mesmo aquele indivíduo está com problema financeiro, coisa, mas ele está feliz, ele está vendo coisas. Essa caravana aqui, gente, ela está sendo conduzida por um momento de angústia. Pessoas rasgando suas vestes, sofrida. Só que, me ajuda um pouquinho. Se eu sou Jesus, é só uma metáfora, eu estou vindo aqui com essa caravana, estou na frente, a viúva está na frente e eu estou na frente. Só que quando Jesus foi entrando nessa caravana, essa começou a mudar. Então me ajude, quando eu começar a andar, vamos ser. Já fez ola ou não? Então vamos lá. Quando eu começar a andar, pensa Jesus entrando, ele entrou nessa caravana, o que vai acontecer? Vai. Ah! Peraí. Eu acho que vocês não fizeram ola não, vamos lá. Pensa bem Jesus saindo dessa caravana. Quando eu for andando para lá, tu vai sentando, tá? Mas me espera, gente, eu andar. Quer que eu faça em cima? É melhor? Então vamos lá. Aqui você me vê, né? Então vamos lá, vocês estão aqui, ó. 1, 2, 3, começa a sentar. Aí, tá vendo? Aí você fala, posso? Não tem ola, não tem alegria, não tem nada. Vai sentando. Agora, olhe bem. Se Jesus é a razão da celebração e não a circunstância que a pessoa está vivendo, seja lá a morte, seja aqui sucesso. Não é o sucesso que aquelas pessoas têm que está fazendo elas ficarem felizes. É a presença de Jesus. Não é o fato deles estarem tristes por causa da morte, é a ausência de Jesus. A presença de Jesus é que define, acredite. Então, agora a gente vai fazer direito, hein? Não vai levantando aí não, espera eu chegar. Então, olha Jesus entrando na tua casa, na tua vida. Vamos lá, 1, 2, 3. Vai. Dá um glória a Deus em nome de Jesus. Hey! Deu até vontade de fazer de novo. Não vou fazer não. Não, porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo fazendo isso. Eu vou fazer de novo, você vai ver. Eu vou fazendo com das 5 e das 7, viu? Bem feito. O que acontece? Você percebe o que está acontecendo aqui? Sempre vai haver rota de colisão. Só que você tem que sair desse mundo de ficar oscilando a tua alma pelo que está acontecendo. É ruim algumas coisas acontecerem, eu sei que é. Mas você tem que se lembrar, querido, que até aquilo que não pode ser cancelado, Jesus cancelou o enterro. Cancelou. Eu não estou contando história, eu estou lendo a Bíblia. Enterro cancelado. Apóstolo, mas o que aconteceu não tem volta. Que coisa, hein? Você tem uma fé para a tragédia, hein? Você tem mais fé para a tragédia do que Deus pode mover e dizer, tem volta, eu posso. A gente precisa compreender, querido, que tinha uma terceira multidão.
Apóstolo, aí bagunçou minha cabeça. A porta da cidade, querido, naquela época, é onde tinha juízes fazendo julgamentos, escambo, compras, manchetes, pessoas vendendo, onde os vendedores viajando, passava, fazia negócio. A cidade na porta ficava lotado de gente. A terceira multidão está aqui, olhando para cá, olhando para lá, falando: o que está acontecendo? Vou fugir daqui. Porque começou a chegar as duas multidões. E esse povo que está aqui fazendo negócio, está fazendo agendas, está... A porta da cidade tinha... O dia que você for lá em Israel, eu te mostrou uma cidade antiga, é super interessante isso. Ali acontecia... Esse povo aqui não está nem no luto, e não está nem com Jesus. Eles estão vendo o encontro das águas. Olha que coisa tremenda. O encontro das águas significa que as duas multidões... Cadê as águas? Cadê as águas? Obrigado. No Brasil tem alguns lugares, né? Manaus, Mato Grosso, rios que eles têm esse encontro das águas. É interessante porque as duas não se misturam, porque a velocidade de uma é diferente da velocidade da outra. Elas não se misturam porque a temperatura de uma é diferente da temperatura da outra. Por isso que elas se juntam, mas você vê as duas cores. Aquele terceiro grupo estava olhando as duas multidões chegando. Eles estão só assistindo o encontro das águas. Talvez você queira ficar de camarote vendo as coisas acontecerem, porque existem pessoas que ficam só sonhando, e outros, enquanto realizam, os sonhadores ficam olhando eles realizarem. Eu não quero ficar de camarote vendo o encontro, eu quero estar naquelas águas. Aquelas ali não se juntaram. A velocidade de uma é diferente da outra, a temperatura de uma é diferente da outra. A questão é que você está mergulhado em qualquer uma delas, porque importa estar mergulhado. Apóstolo, mas eu não queria estar do lado de lá, não queria estar do lado de cá. Não tem resposta certa, já te falei. Porque eu mesmo que estou pregando aqui hoje, posso daqui um dia, em algum momento, estar muito triste por algo. Sim ou não? Eu não posso ter certeza que eu tenho tudo de sucesso na minha vida. Mas o que eu tenho que compreender, querido, o que importa é que eu estou mergulhado. O que importa é que eu estou na disposição da confiança dEle. Agora o que importa aqui nesse momento é o quê? É que aquelas águas não se juntaram, mas quando Jesus colocou as duas multidões juntas, já não sabia quem era quem mais. Porque quem estava chorando começou a celebrar. Sabe por quê? Porque Ele chegou. A chegada dEle muda circunstâncias, muda ambientes. Eu fico olhando esse texto, essa mensagem, a pergunta é: apóstolo, termina como? Eu aqui nem sei, mas eu vou te dar uma sugestão. Vamos terminar igual eles. Lucas 7,16 diz a palavra que todos ficaram possuídos de temor. Multidão de cá, multidão de lá. Quem está entendendo? Todos, bagunçou. Se você chegou aqui chorando, você chegou aqui rindo, no final todos, não tem mais, que ele está sofrendo, eu não tenho motivo, eu tenho motivo. Não importa os seus motivos, importa a presença. O que a Bíblia está dizendo, gente, olha, todos, o que a Bíblia diz? Todos são todos aqui. Seja você que enterrou alguém essa semana, seja você que está celebrando o nascimento de alguém essa semana, a Bíblia está dizendo que todos ficaram possuídos de temor dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Isso é que importa. Então vamos celebrar igual eles, gente. Vamos celebrar igual eles. Vamos declarar igual eles em nome de Jesus. A pergunta que eu tenho a dizer para você, porque diante dessa história tão maravilhosa que a Bíblia deixou para nós, não é o lado que você está, é o lado que você quer ficar. Porque talvez você está andando sem Ele. A questão não é seu estado emocional, é a presença dEle. Tudo muda quando Ele está conosco. Você que está aqui nessa manhã e deseja entregar sua vida para Jesus, você que ouviu essa mensagem diz: ela é para mim. Onde você está, acene, eu venho aqui na frente que eu quero orar pela sua vida. Você que está aqui comigo, talvez até convidado por alguém, faz assim, então sai daí, vem cá, vem aqui na frente, eu quero orar pela tua vida, eu quero abençoar, do lado de cá, qualquer lugar. Deus, na casa, pessoas que estão hoje dizendo: eu quero, vem querida, vem. Eu preciso perguntar, tem mais gente?
Talvez você está pensando que você vai mudar de realidade quando a sua vida física mudar. Não, vai mudar quando dentro de você mudar. Tudo ao redor começa a mudar. Pode vir. Vem, olha que linda. Olha que linda. Vem, vem, vem. Vem mesmo, não pensa nem duas vezes não. Sai do teu lugar, se aproxime de mim aqui, porque eu quero abençoar você. Apóstolo, qual caravana? Vem. Você pode fazer melhor, igreja. Jesus, 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 Jesus. Mas eu quero tanto resolver os problemas da minha vida. O que importa antes, vem. Qual a próxima pessoa? Qual é o próximo? Aqui, gente. Ei, tem mais alguém? Sai do teu lugar, vem. Se junte a essas pessoas. Decida em nome de Jesus. É a hora da tua salvação, é a hora da tua confissão. É hora que só você pode fazer por você o que eu estou pedindo aqui agora. Ninguém pode fazer por você. É hora que você pai, você mãe, você filho, você que talvez está até vindo a essa igreja. Ei, se você fizer mais alto vai vir mais gente. Se você der glória a Deus vai vir mais gente. É Deus, querido. É Deus purinho fazendo. Tem gente em casa que tem a oportunidade por esse telefone falar comigo, falar conosco, e você dizer: eu também quero Jesus. É a tua oportunidade. Essa mensagem faz sentido para todos nós, sim ou não? Mas principalmente para aqueles que estão aqui na frente. Porque aqui sim, Jesus não muda de lado. Ele continua sendo o Senhor, mas nós mudamos. O dia que a gente faz o que você fez aqui, o que as pessoas estão fazendo, eles estão vindo para uma nova religião? Eles estão vindo para uma nova religião? Não, gente. Religião não consegue salvar pessoas. A palavra religião é religar, é tentar ligar o homem a Deus. Não consegue. Jesus sim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele liga a nossa vida de Jesus. A primeira coisa que você tem que entender é que o convite não é de religião. O convite é para Jesus. Agora, fazer parte de uma igreja é necessário, porque brasa fora da fogueira apaga. Uma pessoa que não tem cobertura, não tem consolidação, talvez em casa alguém fale: eu quero Jesus, mas ele não tem a vivência de uma célula, ele logo apaga. Talvez tem gente aqui que apagou, inclusive, que um dia você já foi muito mais envolvido com Deus, mas você se afastou, se desviou. Hoje Deus está te dizendo: vem, volta. Porque essa celebração, querida, é a maior de todas. É onde o céu diz que o céu está celebrando por essas novas vidas na presença dele. Tem mais alguém? Pergunta aí, você trouxe um visitante? Fala com ele, eu vou com você lá na frente. Gente, eu insisto, sabe por quê? Porque eu sei a força dessa confissão. A força. Aí, vem. Tá vindo? Amém. Eu sei a força que tem essa confissão. Igreja, todos vocês, e quem está aqui, tá vindo mais gente, vem. Essa eu vou celebrar junto, os dois. Tá vindo mais gente. Qual pastor vai consolidar aqui? Nós só uma pastora consolidando todo mundo. Pastores, vamos se mover. Meu Deus, quantos mais? Toda a igreja, quem está aqui na frente, fala comigo: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o único Salvador, que a Tua morte na cruz foi por minha causa, e eu reconheço que o Senhor morreu e ressuscitou ao terceiro dia por minha causa. Por isso eu aceito como meu Senhor e como meu Salvador, em nome de Jesus. Essa oração é aquela que diz a Bíblia que o nosso nome é escrito no livro da vida. Essa oração, querido, que a palavra de Deus diz, não sou eu que estou dizendo, a palavra de Deus diz que quando uma pessoa reconhece Jesus, a gente está acostumado com tanta coisa difícil que a gente tem dificuldade de crer nisso. Mas é só oração, apóstolo? Não tem nenhum favor, não tem nada para fazer, é só confessar que nesse momento a tua história começa a mudar. Só que o mais bonito é que não é amanhã, não é daqui uma semana, não é no dia que vocês forem aliançar essa igreja. Hoje, agora,
A Bíblia diz que você já faz parte da nossa casa, da nossa família. E aqui tem lugar ainda, gente, ou não? Tem. A gente faz 4, 5 cultos, tem lugar. O que eu quero apresentar a vocês é essa família. Olha para trás e veja essa família linda. Ei! Celebre a Igreja do Avivamento! Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá!